No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Deus continua sua criação. Ele separa a luz das trevas. Ele cria o firmamento para separar as águas debaixo do céu e as águas acima do céu. Deus separou as águas da terra seca, criando os mares e a terra. Então ele fez produzir toda a vegetação. Deus criou o sol, a lua e as estrelas para governar o dia e a noite. Deus cria os peixes dos mares e as aves dos céus. Deus cria os animais terrestres. E por último, no sexto dia do pó da terra, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e sopra nele o fôlego de vida. E Deus lhe dá um mandamento, para que ele não prove do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, e do próprio homem, ele também lhe dá uma companheira. Adão e Eva foram criados perfeitos, puros e inocentes. Eles tinham plena comunhão com Deus, viviam deleitosamente no jardim de Deus, como mordomos da criação. Porém, Satanás, disfarçado de serpente, tenta Eva a provar do fruto. Ela cai na tentação e faz o seu marido Adão fazer o mesmo. Com o pecado, eles são expulsos do paraíso. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Por inveja, Caim matou seu irmão, tornando-se o primeiro homicida da história da humanidade. Mais tarde, eles tiveram outro filho, Sete, e dele começou a surgir uma descendência santa que se voltou para Deus. Mesmo depois disso, a humanidade continuou sendo corrupta. E Deus se arrepende da sua criação. Ele se arrepende de ter criado o homem e decide mandar o dilúvio para destruir tudo que havia criado. Mas para Noé, o único justo, Deus dá uma ordem para que ele construísse uma arca, para que ele e sua família pudessem se salvar. Além da família de Noé, ele levou consigo também um casal de cada animal. Noé foi pai de Sem, Cã e Jafé. E a partir deles, toda a terra foi povoada. Mais tarde, Deus escolhe uma família para formar o povo que seria um instrumento para trazer ao mundo o Messias prometido. Ele chama Abrão de Ur dos Caldeus. Ele deixa sua terra e sua parentela e se torna um peregrino da fé. Mas Deus dá uma ordem para que ele sacrificasse seu filho Isaque, filho este que ele já teve com avançada idade e era o filho da promessa. Mas mesmo assim, Abrão decide obedecer a Deus. Abraão sabia que o Senhor entraria com providência. Enquanto ele sobe o morro para sacrificar Isaque, ele diz pela primeira vez, Jeová Jirê, que significa Deus proverá. Quando ele está pronto para o sacrifício, eis que brada um anjo de Deus dizendo, Abrão, não toque no moço, pois o Senhor sabe
que você o ama. Então, da parte de Deus, é providenciado um cordeiro para morrer no lugar do menino. Da genealogia de Isaque, surgem então as 12 tribos e o povo de Israel, o povo de Deus. Israel foi escravizado no Egito por 400 anos. E o Senhor ordena que Faraó liberte o seu povo. Mas o coração de Faraó estava endurecido. Então Deus manda pragas para convencê-lo. Mas ainda assim, Faraó insistia em manter o povo aprisionado. Então Deus manda a 10ª praga, a mais terrível, que seria ferir os primogênitos do Egito. Mas para Israel havia uma salvação. Cada família deveria sacrificar um cordeiro e passar o sangue deste cordeiro nos beirais das portas. Assim, quando Deus passasse, não entraria na casa que tinha aquela marca. Daí então surge o nome Páscoa, que na tradução significa passar por cima ou pular a marca. Portanto, o povo de Israel estava salvo pelo sangue do Cordeiro morto. A narrativa bíblica vai falar sobre homens poderosos, reis, juízes, líderes, mas nenhum deles teve tanto poder e glória quanto aquele que nasceria em Belém, Jesus. Nasce a luz do mundo, o Salvador, o Yeshua. O Verbo se fez carne e habitaria no meio de nós. Jesus nasceu em Belém, em uma manjedoura, filho de Maria, a Virgem, e José, o carpinteiro, da linhagem de Davi. Seu nascimento foi anunciado por anjos e celebrado por pastores. Ele cresceu em Nazaré, uma pequena cidade da Galileia, onde trabalhou como carpinteiro ao lado do seu pai, José. Aos 30 anos, Jesus inicia seu ministério, sendo batizado por João Batista. Quando João o vê, diz: "Eis o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo." Ele então passou 40 dias no deserto, onde foi tentado por Satanás, mas emergiu triunfante. Ele começou a pregar nas sinagogas e cidades, proclamando o reino de Deus e chamando as pessoas ao arrependimento. Durante seu ministério, Jesus realizou inúmeros milagres. Ele ensinou o amor, o perdão, a justiça, a humanidade. Na véspera de sua crucificação, Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos em Jerusalém. Ele instituiu a ceia do Senhor, partilhando o pão e o vinho como símbolos do seu corpo e do seu sangue. Seu corpo seria moído e ele fez a representação no pão, e o seu sangue seria derramado no dia seguinte à última ceia.
Jesus foi preso pelas autoridades religiosas e romanas. Pai, meu filho. Mas eu trago boas notícias. No terceiro dia, seu sepulcro estava vazio. Não, ninguém tirou Jesus de lá. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele sofreu as nossas dores. Morreu a nossa morte e ressuscitou a nossa ressurreição. Ele ascendeu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. E em breve Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas essa é a Páscoa, quando Jesus vence definitivamente a morte. E Ele não nos deixou só. Em seu lugar ficou o Conselheiro, o Consolador, o teu Santo Espírito, que hoje está aqui, tocando em nossos corações. Nós não estamos só. E em breve poderemos rever Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, querido Espírito Santo, por estar presente neste lugar. Nós aguardamos a sua volta. Nós aguardamos a sua volta ansiosamente. Amém? Feliz Páscoa. Seja bem-vindo ao culto de Páscoa da Igreja Brasil para Cristo da cidade de Leonor.